são flores, o Estatuto procedeu uma verdadeira revolução, mas ainda a gente carece de implementações, né? E esse espaço do parque está um tanto vazio, né? O Estado não conseguiu ocupar, e ao não conseguir ocupar, né, acaba conduzindo essas crianças, esses adolescentes para uma realidade que é muito perversa, né? Que é a realidade da ausência, da falta, né? Do crime, da droga, enfim. Eu acho que a música retrata isso, né? E o Estatuto, de alguma forma, tentou ocupar esse espaço, mas apesar de tudo, ele sofre muitas resistências. A implementação desse Estatuto da Criança sofre muita resistência, vem sofrendo, justamente porque é uma legislação revolucionária. E sofre resistência, inclusive, dentro do próprio Poder Judiciário. Existe uma cultura de autoritarismo nos meios jurídicos muito difícil de ser quebrada, né? Mas a gente tem que continuar lutando, enfim, pessoas que têm uma visão, né, mais progressista do direito têm que continuar lutando para que legislações como essa tenham o seu implemento efetivo, porque isso realmente vai trazer uma população importantíssima para um nível de cidadania que hoje ainda não temos. O Estatuto avançou muito mesmo. É uma lei democrática, é uma lei que abre as possibilidades de transformação da vida das crianças, dos adolescentes. Evidentemente que a lei sozinha não consegue isso, nem o juiz sozinho consegue isso, mas é uma lei que abre a possibilidade de estabelecimento de redes com a sociedade, né, com as organizações não estatais, enfim, com o próprio Estado, né, de implementar políticas públicas, né, para que haja um desenvolvimento, para que o Estado consiga, pelo menos, colocar em igualdade de condições para começar a corrida, né, dessas crianças, desses adolescentes, com os adolescentes de classe média, de classe alta. Pelo menos, o mínimo é o dever do Estado de colocar essas crianças em condições de igualdade. E avançou muito, mas ainda falta avançar muito esse Estatuto, né? E, lamentavelmente, a gente tem muitas resistências, né, na sociedade. Nossa sociedade é muito conservadora, muito autoritária, poderia ter vários parceiros nessa atividade, nos meios de comunicação, por exemplo, poderia desempenhar um papel importantíssimo nessa educação da criança, do adolescente, da educação de periferia, né? Meios de comunicação que sempre é bom lembrar, são do povo, né? Não são uma propriedade privada, eles exercem uma função delegada do Estado, né? E o Estado tem que controlar isso aí, mas o Estado não controla, evidentemente como é que vai controlar, não tem vontade política de controlar os meios de comunicação. Quando se esboça alguma forma de regramento, como no governo passado, agora, do Lula, e o governo Dilma deixou a coisa meio em banho-maria, quando se esboça alguma coisa de regulamentação, já, né, veio uma propaganda terrível em cima, um brinquedo, no sentido de cerceamento, de liberdade de expressão, etc. Quando se esquece que, na verdade, essa é uma atividade delegada, uma atividade da sociedade, tem que vir em prol da sociedade, né, e não contra a sociedade. E, enfim, né, são coisas que se poderia fazer, né, se poderia trabalhar, né, porque o Estado sozinho também não consegue, né, por mais que ele queira, o Estado sozinho só fazendo uma revolução tremenda, assim, daquela revolução armada, etc., mas não consegue sozinho isso, né, porque também tem situações que acabam escoando essa vontade do Estado, né? Por exemplo, não adianta ter conselhos tutelares previstos em lei, são um mecanismo importante de centralização e controle dessa política do Estatuto, para ver se a criança está indo no colégio, para ver se a criança não está sendo maltratada, etc., se o adolescente não está sendo maltratado, questão da evasão escolar. Então a lei prevê os conselhos tutelares, mas não adianta haver previsão
decisão se os municípios não implementam isso, ou fazem a implementação num cavalo político. Hoje a eleição dos conselhos tutelares virou um democratismo, né, que prejudica o seu funcionamento. Quer dizer, existe aquilo que existe nas eleições proporcionais se reproduz nas eleições dos conselheiros tutelares, ou seja, currais eleitorais, caprestos eleitorais, que vão de encontro ao objetivo da lei e acaba dificultando esse implemento, né? Então eu vejo para encerrar assim, a comparação que eu faço com essa música com o direito é isso, quer dizer, a falta que o pai faz, quer dizer, no caso do direito, a falta que o Estado faz, né, na vida das pessoas e, consequentemente, faz com que essa vida fique um pouco sem rumo aí. Obrigado, Mauro. Eu vou passar a palavra para a Suzana, depois tem considerações aqui também da Norma, Alexandre, se quiser, acho que é importante estar aí participando também. Bom, então assim, puxando um pouco do gancho, né, do juiz, né, do mal, eu fico pensando na última frase, na letra, quando diz que o meu medo maior é o espelho se quebrar. Eu acho que é realmente esse sentimento, assim, do João Nogueira. E esse sentimento, se nós formos pensar, enquanto Estatuto da Criança e do Adolescente é uma política pública, né, inovadora, considerada a maior e melhor legislação no mundo, tratando que só o Brasil tem essa lei, né, uma legislação específica, que a gente tem esse medo mesmo, né? Assim como o João Nogueira tinha esse medo de ele não conseguir ser aquele pai, que aquele que o pai dele foi em relação aos seus filhos, né? É o mesmo medo que hoje, com 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós, enquanto operadores do direito, enquanto instrumentos sociais, a gente também tem medo dessa quebra, né? Dessa quebra que de repente a gente luta muito para construir e de repente por algumas coisas bem burocráticas e rançosas, né? Ainda a gente tem medo que as coisas possam, enfim, se perder. Mas espelho traz uma coisa, quando eu ouvi a música e quando eu também li, né, a letra dessa música, traz aquilo que é transgeracional, né? É a pura transgeracionalidade, quer dizer, aquilo que passa, e a gente pode usá-la de várias formas, aquilo que passa de sociedade para sociedade, e aquilo que o ECA nos ensina também, né? Aquilo que passa de indivíduo para indivíduo, né? E aquilo que passa de pai para filho, né? E aí a gente lembra Elis Regina, que termina uma música dizendo como nossos pais, né? Quer dizer, é toda essa busca, né? Então, aquilo que eu quero ser o melhor de mim enquanto eu aprendi. E ela tem um fundo, ela puxa até e deixa no ar, assim, uma coisa que a gente pode estar discutindo no futuro, alguma coisa que vem um pouco da psicanálise também, né? Que como Deus não podia estar em todos os lados, Ele criou o pai, o cuidador. Mas nós, enquanto pais e cuidadores, como nós não podemos estar ao mesmo tempo ao lado dos nossos filhos, nós que criamos Deus. E é essa sensação que Ele tem. Quer dizer, por mais que Ele tenha, que Deus tenha levado, né, o pai, né, o seu grande, né, espelho, enfim, aquela sensação de conforto, de acolhimento, por mais que ele queira brigar com Deus, ele sempre vai ter aquela sensação de que o pai dele sempre vai estar ao lado dele, mesmo num outro plano, né? E isso é a sensação que o Estatuto provoca de o quanto as crianças e os adolescentes esperam de nós, enquanto sujeitos adultos. A responsabilidade que a gente tem enquanto cidadão, enquanto cidadã, não enquanto na área, né, do judiciário, ou na área do conselho tutelar, na rede escolar, na rede assistencial, enquanto governo municipal, estadual, enfim, né, mas o quanto as crianças e os adolescentes esperam de nós enquanto adultos, né, o quanto a gente pode
pode, através das experiências dos nossos pais e aquilo que a gente teve como melhor herança, que é justamente ser o cuidador, né? De levar essa sensação de proteção, né? Enquanto a gente tem que realmente multiplicar. E aí, de repente, num simples olhar, numa boa escuta, numa boa acolhida, né? Quer dizer, eu penso num pai maior ainda, né? Eu penso num pai enquanto, através das minhas ações, né? Buscar uma sociedade, de repente, promover, né? Uma sociedade melhor para as nossas crianças. Então, a ideia do espelho é justamente, claro, uma poesia, uma linda canção, mas é realmente esse grito de dor mesmo, né? Daquilo que eu tinha do melhor, que se foi, mas que eu também quero ser o melhor. E eu vou fazer de tudo para que ele não se quebre. Que alguns anos atrás, eu acho que até por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, antigamente, e aí o Dr. Mauro sabe muito bem, o antigo Código de Menores, aquele horror que era para os nossos jovens e adolescentes, que não, nossas crianças, eles não eram vistos enquanto sujeitos de direitos, e, enfim, sujeitos de uma história de repressão e de muita violência. Por força até, eu acho que do Estatuto da Criança e do Adolescente, a FEBEM ela foi dividida. Então, ela tem a FASE, que é a Fundação de Apoio Socioeducativo, que é onde os nossos jovens adolescentes de 12 a 18 anos incompletos cumprem, sim, essa responsabilização de uma forma muito específica e de uma forma muito diferente. Eles não cumprem pena, e sim uma medida socioeducativa, né? E nós temos também a Fundação de Proteção à Criança, ao Adolescente, que são, na realidade, a FEBEM ela ficou em duas fundações, tá? Uma que cuida dos abrigos, e aí com equipes cada vez mais interagindo, cada vez mais preparadas, cada vez mais técnicos, inclusive muito na área da psicologia, muito na área da assistência social. E as coisas estão melhorando muito bem, até porque a gente, o DECA também tem uma participação, né? Até porque as crianças que a gente acolhe e manda via Conselho Tutelar são as crianças que o Conselho Tutelar também encaminha, né? Através de todo um processo jurídico. E a FASE, hoje, ela está sob também a responsabilidade da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que tem um ex-deputado, né, estadual, que é o Fabiano Pereira, e que também é um jovem que está muito atento e muito sensibilizado. Tanto é que ele tem como um substituto, que é um promotor de justiça, Miguel Velasquez, né, que o Dr. Mauro conhece muito bem. E a FASE hoje ela é presidida por uma médica pediatra. E por incrível que pareça, isso faz uma diferença, porque é uma técnica, ela é especialista pela USP também em violência infantil, e eu acho que ela trouxe isso para dentro da FASE, uma autoestima, um caminhar junto, e as coisas estão se organizando. Tanto é que a FASE abriu um edital, ainda está em vigor, trazendo mais profissionais da área da saúde, da área médica, da área da psicologia, para que possam realmente acolher melhor esses nossos jovens infratores, que inclusive em todas essas músicas, de uma forma muito subjetiva, eles apareceram, né? Então eu acho que era bom, eu precisava até dizer isso, tá? Hoje nós temos a FASE em Porto Alegre, que vem inclusive com um trabalho agora pioneiríssimo, que vai dar uma oportunidade para alguns jovens a fazerem cursinhos para buscarem vestibular, quer dizer, vai abrir, começa por Porto Alegre, Santa Maria, e também a FASE vem para integrar melhor, fazer uma inclusão social. Nós temos em Porto Alegre a FASE, e essa descentralização que o Dr. Mauro falou são os famosos CASES, né? Que são centros em algumas cidades, polo, como Caxias do Sul, Passo Fundo, Campo Bom, enfim,
que onde também são pequenos instituições, melhor dizendo, que têm lá técnicos, estão cada vez mais preparados e capacitados. Bom, isso é em relação à pergunta, que acho que era importante dizer. Eu estou muito otimista e eu acredito muito mesmo nesse novo olhar, né? Um olhar mais instrumentalizador, um olhar desmistificador, tirando essa coisa do mito, que o adolescente frator não dá jeito, que pó que nasce torto fica torto. Não, a gente tem que acreditar nos nossos jovens. E eu acho que a fase, de uma forma muito, muito humana, está trazendo mais uma vez o Rio Grande do Sul como um estado pioneiro, um estado que tem os direitos humanos, a primeira capital que foi Porto Alegre a discutir direitos humanos, a primeira capital que traz os conselhos tutelares. E aí eu quero puxar o gancho. Sim, eu vejo com muita alegria, até porque nós trabalhamos na ponta e nós temos uma relação com os conselhos tutelares que eu brinco que é borderline. Nós nos amamos e nos odiamos ao mesmo tempo, porque as coisas mudaram muito, tanto é que hoje nós temos 10 conselhos tutelares em Porto Alegre, né? Então, assim, ó, hoje nós temos um plantão de 24 horas, hoje, apesar que temos todos aqueles probleminhas que o Dr. Mauro também falou, aquela coisa da política, né? Aquelas coisas que, né, esses ranços que ainda tem, mas eu acredito muito. Nós temos hoje conselhos tutelares que se preparam para serem conselheiros tutelares, que fazem prova, conselheiros tutelares que já vêm nas suas comunidades, até como lideranças. Então, assim, ó, eu vejo hoje, nos meus 25 anos de polícia, porque eu sou policial civil, estou há 13 anos no DECA, dando essa assessoria da área da psicologia também, eu vejo com um futuro muito brilhante, cada vez mais, em relação aos conselhos tutelares. Eu vejo eles cada vez mais realmente organizados, cada vez mais preparados. Bom, a palavra final é a palavra de esperança, né? Evidentemente, assim como a da Suzana, é uma palavra de esperança. Eu acho que se avançou bastante, né, nessa questão da criança e do adolescente. A prova disso é que a gente não vê mais com frequência discussões a respeito de alteração da idade penal, né, porque nós temos uma sociedade violentíssima, a gente não vê notícias envolvendo criminalidade de adolescente, né? E por que a gente não vê? Porque está funcionando. Não é ideal, evidentemente não é ideal, nós somos um país de terceiro mundo, mas a coisa está funcionando, porque o sistema está conseguindo se humanizar através dessas várias ações que foram implementadas nesses 21 anos, como a Suzana falou aqui, essa descentralização, enfim, isso humanizou o sistema. A maneira como está sendo administrado, quer dizer, a filosofia de administração que está sendo implementada, né, nesses instrumentos, está humanizando o sistema e, consequentemente, está dando respostas. E uma constatação bem empírica é essa: a criança e o adolescente não ocupa mais as manchetes dos jornais, as manchetes criminais. Não porque a mídia está protegendo, não, porque eles adoram a violência, eles adoram, é um prato cheio para eles. Mas isso não dá, a maneira que está sendo feita essa política da criança e do adolescente, não dá notícia para a mídia. Então isso revela uma evidência de que a coisa vem dando certo, vem funcionando, evidentemente não com a velocidade que se pretendia, né, mas nos dá esperança, né? E a esperança que eu quero deixar é aquela que foi me passada pelo meu colega Leoberto, que atuou nessa área durante muitos anos, né? E que nós conversando e no balanço que a gente fez, né, do Estatuto, desses 21 anos, né, das idas e vindas, um pouco mais de vindas do que idas, ele me disse o seguinte: bom, Mauro, o que são 21 anos do Estatuto, mas o que são 21 anos para quem tem a vida pela frente? Não é verdade? Obrigada.